Fala aí galera, tudo bem com você? Canal Aula de Véspera, professor Emerson. Vamos tratar hoje de dois assuntos. Primeiro, independência da América Latina e segundo, a construção da identidade do povo brasileiro. Beleza? Vem comigo que tem muita coisa importante para sua prova. A primeira coisa que você precisa saber para fazer sua prova é distinguir bem quem são crioulos, chapetones, índios e mestiços. Os chapetones era a galera que morava na Espanha e veio até a América Latina para colonizar. Então, eles têm terra, dinheiro e poder e são os únicos que podem fazer as leis, ou seja, participar da política. Em segundo lugar, os crioulos. Quem são os crioulos? São os filhos ou parentes desses chapetones, só que eles nasceram na América Latina. Então, vai uma dica importante. Para você saber quem é crioulo e quem é chapetone, é preciso saber o local de nascimento. Os crioulos tinham direito à terra, a poder, ter as melhores situações de comércio, porém eles não tinham poder, eles não podiam participar das leis. Isso era incômodo para eles, porque eles queriam participar da lei, participar da política, e tudo isso para eles era muito importante. Outra questão que você precisa saber é que os índios e mestiços eram os habitantes nativos aqui da América, tá? Então, essa constituição social é muito importante. Qualquer país hoje da América Latina, ele passou por um processo que é chamado Luta pela Independência da América Espanhola. Agora, é necessário que você saiba um pouquinho aí desse contexto. A Espanha era dominada pelo rei Fernando VII e quando ela é invadida por Napoleão Bonaparte coloca o irmão dele, José Bonaparte, no trono. Ao entrar José Bonaparte no trono, o José Bonaparte faz a mesma situação que havia acontecido na França. Ele exclui as classes sociais de crioulos, índios, mestiços e chapetones, deixando todo mundo de maneira igual, são chamados cidadãos. A partir desse momento que José Bonaparte faz isso, os crioulos vão poder realizar o grande sonho deles, que é participar das leis. Tanto que eles vão fazer uma assembleia chamada de cabildos. Quem são os cabildos? É a galera que vai fazer e executar as leis, é o chamado legislativo. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente nas provas são cobrado o entendimento que a luta da América Espanhola ou a luta pela independência da América Espanhola será a luta entre crioulos contra os chapetones e os índios e mestiços vão ajudar os crioulos. Então, você precisa saber essa dica importante para você fazer a prova. Então, todas as vezes que você lê a sua prova e estiver falando de crioulo ou de chapetone, fique esperto porque essa informação é importante para você poder fazer a sua prova. Dois personagens são muito importantes aí. Primeiro, o Simão Bolívar, que ele é um crioulo que luta em toda a América Latina pela independência, e o San Martín, que também é outro crioulo que vai lutar pela independência. E quando, professor Emerson, vai começar essa luta pela independência? Ora, vai começar quando Napoleão Bonaparte perde as chamadas guerras napoleônicas e aí o irmão dele, José Bonaparte, sai do poder. Quando o rei Fernando VII da Espanha retorna ao poder, ele quer voltar de novo com os crioulos, índios e mestiços, e os chapetones. Só que os crioulos, como eles tiveram poder, eles beberam, entenderam aí do poder, nesse processo de luta pela independência, eles não queriam mais ficar de fora de, por exemplo, fazer leis que beneficiassem o seu comércio. Então, quando o rei Fernando quer voltar com essa constituição, que a gente chama de chapetones, crioulos, índios e mestiços, então os crioulos lutam contra os chapetones pela independência da América Espanhola. Professor, isso vale para qualquer país? Vale para o México, Venezuela, Colômbia, Bolívia, qualquer país da América Latina, exceto o Brasil, que depois nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Então, organizando o pensamento, você precisa saber para fazer sua prova. Quem são os chapetones? Quem são os crioulos, e quem são os índios e mestiços, para que você saiba que a luta pela independência da América Espanhola será a luta dos crioulos ajudados pelos índios e mestiços contra os chapetones, beleza? Então, esses são os pontos principais que você precisa saber para você poder fazer a sua prova, o seu simulado referente ao assunto de independência da América Latina, beleza?
Vamos para o assunto 2 aí, a construção da identidade do povo brasileiro. Eu vou usar e utilizar um termo aqui, que é o termo povo ou povos, tá? O Brasil foi constituído de 3 formas, né, ou 3 povos que ajudaram na construção da identidade do povo brasileiro. Os indígenas que já moravam aqui, né, na época de 1500, que é a época que o Cabral vem aqui para o Brasil, né, tomar posse. Depois, os europeus, né, que vêm na questão dos portugueses, e por último os africanos na questão de trabalho. Cada povo tem a sua particularidade. O que você precisa saber quando você vai fazer uma prova ou um simulado? Primeiro, distinguir que o povo que é indígena sempre foi tratado como não civilizado, foi tratado como um povo que não gostava de trabalhar. Então todas essas características são importantes. Ao longo do tempo, das constituições, né, a primeira Carta do Brasil, que é a Carta Outorgada de 1824, ela não trata o indígena como um cidadão. A gente vai ter, né, e aí eu quero que você preste muita atenção nisso, a questão da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã no governo José Sarney, e ela vai falar da autodeterminação do povo indígena, ou seja, ela fala na Constituição, dá poderes, né, aos cidadãos e também aos indígenas. Eles não podem ser expulsos da terra, eles precisam ter a sua cultura respeitada, né? Todas essas situações, até a questão mesmo de ter um órgão específico para cuidar deles, que é no caso a FUNAI. Então essa autodeterminação do povo é uma característica muito importante para você entender, para fazer qualquer tipo de prova que trabalhe a identidade do povo brasileiro. Outra situação importante que você precisa saber nessa Constituição é a ideia de que as pessoas que estavam, né, com o Brasil na ideia da Constituição Imperial, que foi a Carta Outorgada que eu disse para você anteriormente, ela tinha uma característica muito importante, né, que é a característica de ter a divisão dos poderes em 4, executivo, legislativo, judiciário, e o poder moderador, que é o próprio poder do imperador, e tinha um caráter autoritário. Então, o caráter autoritário e o poder moderador são 2 características importantíssimas dessa primeira Constituição, que é a Carta Outorgada ou a Constituição de Dom Pedro I. Beleza? Sabendo disso, né, sempre quando os alunos vão fazer a prova, é importante que você saiba e fique atento. A primeira Constituição do Brasil, ela não levou em consideração o povo, quem votava era apenas os homens, é chamado de voto censitário, por isso, né, no voto censitário acima de 25 anos, e tinha uma questão de renda anual, 200 mil reais para você poder votar e 800 mil reais para você ser eleito, ou seja, ser um candidato. Isso tudo demonstra que essa Constituição, ela não foi feita para os cidadãos, né, como a Constituição de 1988. Ela tinha um caráter autoritário e que a sua organização era para dar plenos poderes ao Dom Pedro I, por isso os 4 poderes. Às vezes pode perguntar, professor Emerson, mas o que significa esse poder moderador? Significa que, com base nisso, todos os poderes, executivo, que é o próprio, né, imperador, o legislativo, que faz as leis, e o judiciário, que julga as pessoas através das leis, todos esses poderes tinham que passar pelas mãos ou pelo entendimento do Dom Pedro I, que é o poder moderador, tá bom? Espero que você possa ter entendido até aqui, né, essa reflexão enquanto os poderes e os povos indígenas. Professor Emerson, mas tem a questão dos negros, a galera que veio da África. Então esses povos africanos, eles vão ajudar na Constituição do Brasil a partir do momento que eles vêm para o Brasil para trabalhar na cana-de-açúcar, no chamado litoral brasileiro. A partir do momento que eles são utilizados como mão de obra escrava, e aí você precisa lembrar que o escravo é tratado como mercadoria, eles vão ajudar, seja na cultura do povo brasileiro, seja na alimentação, né, vários alimentos que eles vão trabalhar, e principalmente na cana-de-açúcar, na lavoura. No engenho, que eles vão trabalhar ali, essa questão realmente das pessoas que moram, o escravo é visto sempre como mão de obra. E o europeu, que é no caso os portugueses, vão dominar, primeiro como capitães donatários, depois como senhores de engenho, uma sociedade patriarcal, onde o pai manda e as pessoas obedecem. Beleza?
Espero que possa ter ajudado você para você poder fazer a sua prova. Não esqueça, deixe o seu like, compartilhe o seu vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal aqui, se inscreva que você vai estar nos ajudando muito. Beleza? Um forte abraço, cuide-se, proteja, esteja com saúde. Beleza? Um abraço, galera. Até mais.